Muito boa tarde, irmãos, bem-vindos. Irmãos, nós vamos então hoje estudar o último capítulo do livro de Daniel. É um capítulo pequeno, só tem 13 versículos, comparativamente, por exemplo, com o capítulo anterior, o capítulo 11 tinha 45 versículos, e o capítulo 2, por exemplo, também é um capítulo muito grande. Este capítulo, portanto, é um capítulo mais pequeno. Antes de iniciarmos o estudo do livro do capítulo 12 de Daniel, eu prometi, e essa promessa já foi feita há muito tempo, mas eu, entretanto, esqueci-me, de vos mostrar a citação de Ellen White, onde diz que o hábito, ou melhor, os hábitos dietéticos de Daniel e dos seus companheiros eram vegetarianos. Lembram-se de eu vos ter dito isso? Está aqui. Ok? Vou-vos mostrar, portanto, o texto. Aqui é o início de citação, portanto, quando Daniel e os seus, portanto, a referência bibliográfica vem no final, está bem? Quando Daniel e os seus companheiros foram postos à prova, e aqui ela está a referir-se, portanto, à prova que se deparou diante deles quando chegaram à Babilónia, eles colocaram-se totalmente do lado da retidão e da verdade. Ou seja, não houve dúvidas na mente de Daniel e de Ananias, Misael e Azarias quanto à escolha a fazer. Eles não se moveram caprichosamente, mas de maneira inteligente. Eles decidiram que, olhem aqui, pus a negrito, como a carne não tinha composto a sua dieta no passado, e este passado qual era o passado? Era o passado das vidas que eles tinham levado em Judá. Ela não deveria entrar na dieta no futuro, e como o vinho havia sido proibido para todos os que deveriam envolver-se no serviço de Deus, eles determinaram que não o tomariam. Muito claro, ok? O destino dos filhos de Arão, quais filhos de Arão? Lembram-se? Números capítulo 10, Nadab e Abiú, ok? O destino dos filhos de Arão havia sido apresentado diante deles e eles sabiam que o uso do vinho confundiria os seus sentidos, que a indulgência do apetite obscureceria os seus poderes de discernimento. E cá está a referência, ela só está em inglês, não existe em português, portanto é de Ellen White, The Youth Instructor, agosto 18 de 1898, no parágrafo 9. Já agora, qualquer um de vós hoje pode ter acesso. Quem leu em inglês, vai ao website dos escritos de Ellen White, que é EGH Writings, portanto, em inglês, e, portanto, tem lá uma página em português. No canto, na parte superior direita, tem uma série de bandeiras, e onde lá reconhecer tem a bandeira portuguesa, nem é a bandeira do Brasil, a bandeira de Portugal. Clicam não na bandeira de Portugal, mas na bandeira inglesa, ok? E depois vão onde diz periodicals, ou seja, periódicos. E depois deslizam a lista dos periódicos até quase ao fim, porque é um T, não é? É por ordem alfabética, e encontram este periódico, depois têm que clicar no ano, 1898, e depois é que escolhem a data, agosto 18. E está lá uma meditação para os jovens, onde está exatamente isto. Claro, exatamente isto, quer dizer, isto é a tradução que eu fiz, ok? Portanto, aqui está a referência, e como eu vos disse, se Ellen White diz que assim foi, eu não ponho em causa, que eu aceito, ok? Não ponho em dúvida, tá bom? Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso estudo do livro o capítulo 12 de Daniel, e o capítulo 12 começa exatamente por falar nesse tempo. Qual tempo? É a pergunta que nós nos poderemos colocar. Pois bem, já vos disse que os capítulos 10, 11 e 12 formam uma unidade literária, e quando aqui diz nesse tempo, é certamente o tempo de que se falou no final do capítulo 11 de Daniel. Ou seja, lembram-se o que é que nós vimos a semana passada? Que no tempo do fim, exatamente no tempo do fim, o rei do norte e o rei do sul, que durante séculos andaram à briga um com o outro, no tempo do fim o que é que acontece? Eles milagrosamente se juntam. Já agora, este facto de que pessoas que estavam em oposição se juntam não é nada de novo na história. Os irmãos recordam-se, por exemplo, que quando Jesus foi um dia confrontado pelos fariseus e saduceus, nós sabemos que os fariseus e os saduceus, entre si, não se davam nada bem. Para usar uma expressão bem popular, aquilo era como o cão e o gato. Se bem que há cães e gatos que se dão bem. Mas pronto. E houve uma altura que eles, os fariseus e os saduceus, se deram bem um com o outro. Já agora, venham ver esse texto comigo. Está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E eu gostaria aqui de vos dar um bocadinho deste background do que aconteceu com Jesus, porque isso nos ajuda a compreender aquilo que vai acontecer no tempo do fim. Portanto, Mateus capítulo 16,
E diz assim, logo o versículo 1, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando. Reparem, logo este verbo aqui, tentando, tentando a quem? Tentando a Jesus. Reparem, se eles estavam a tentar a Jesus, eles estavam com boa intenção ou má intenção? Má intenção, obviamente. E agora reparem, eles vão tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. O que é muito interessante aqui, sobretudo para quem conhece quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, é que os dois grupos apresentam-se em conjunto diante de Jesus. E reparem, eles tinham chegado a algum tipo de, digamos, de acordo de cavalheiros, mas cavalheiros com maus intentos, e eles então procuram chegar junto de Jesus e os dois grupos têm a mesma intenção. Ou seja, qual é a plataforma que os une aqui? É a sua má intenção contra Jesus. Agora, vou-vos dizer uma coisa, eu vou-vos revelar alguns textos que mostram que estes dois grupos não tinham quase nada em comum entre eles. Eles tinham divergências teológicas brutais mesmo. Eu vou-vos mostrar. Por exemplo, em Mateus 22, no mesmo Evangelho de Mateus, mas no capítulo 22, Mateus 22, os irmãos certamente conhecem aquele momento em que Jesus foi abordado por um grupo de saduceus a colocar-lhe uma questão muito, aparentemente um grande dilema sobre uma mulher que tinha casado com 7 homens. Lembram-se? Podemos ler, reparem. Portanto, Mateus capítulo 22 e a partir do versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Olhem aqui. O que é que os saduceus diziam? Que não havia quê? Ressurreição. Reparem, acreditar na ressurreição é uma crença fundamental das Escrituras. Portanto, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Reparem, se pensam que só no nosso tempo de hoje é que há pessoas que não acreditam na ressurreição, desenganem-se, porque já no passado houve pessoas dessas. Aliás, sempre houve ao longo da história. Sempre houve os descrentes, sempre houve aqueles que ridicularizaram a palavra de Deus, as crenças que a palavra de Deus nos dá, e portanto os saduceus eram um desses grupos que não acreditava na ressurreição. Então, porque eles não acreditavam na ressurreição, o que é que eles perguntaram a Jesus? Ainda no versículo 23. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Reparem, eles aqui estavam a citar realmente um texto que havia na lei de Moisés, que era, portanto, a chamada lei do levirato, e o que é que acontecia neste caso? Portanto, não é difícil de explicar, portanto, havendo um casal que se tinha casado, se o marido, entretanto, falecesse e a viúva não tivesse, portanto, aquele casal não tivesse tido filhos, se o viúvo, ou melhor, se o homem que tinha morrido tinha irmãos, e esses irmãos fossem solteiros, então um irmão deveria agora casar com a viúva. Era assim que tinha ficado estabelecido, ok? Caso houvesse filhos aí, então já não se aplicava essa lei, porque já havia descendentes. Qual era aqui o objetivo desta lei? É que houvesse descendentes. Então, o irmão do falecido deveria casar-se com a viúva. E agora os saduceus, pegando nesse texto que efetivamente existe, portanto, na lei de Moisés, eles agora chegam junto de Jesus, e já agora posso dizer que isso está registado em Deuteronômio 25:5. Então diz assim, versículo 25, ora, havia entre nós 7 irmãos. E aqui deixa-me dizer-vos claramente que eu acredito que eles aqui começam a inventar uma história, ou seja, criam uma situação hipotética que dificilmente, digo eu, dificilmente poderia ser real. Quer dizer, a probabilidade não é totalmente zero, poderia ser possível que esta situação que eles vão apresentar diante de Jesus acontecesse na realidade, mas a probabilidade seguramente era muito baixa. Qual era, isto para dizer o quê? Que o objetivo deles era claramente de encontrar uma forma de encostar, desculpem-me a expressão, encostar Jesus à parede. Qual era o objetivo deles? Como eles não criam na ressurreição, eles agora queriam ridicularizar a crença na ressurreição dizendo, e vamos ler, ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência, cá está, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Quando diz deixou sua mulher a seu irmão, quer dizer, tinha agora espaço livre para que o seu irmão pudesse casar com ela. O mesmo sucedeu com o segundo, e reparem, e com o terceiro até ao 7º, quer dizer, nenhum deles deu descendência àquela mulher. Reparem, é realmente uma situação muito rebuscada, digamos. E agora, reparem o que é que eles
colocam como pergunta a Jesus. Depois de todos eles morreu também a mulher. Claro, também havia de morrer, não é? Depois de ter matado 7 maridos, não é? Versículo 28. Portanto, na ressurreição, este é que era o ponto onde eles queriam chegar. Na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Complicado, aparentemente. Como é que vai acontecer na ressurreição? Bom, isto supondo que quer a mulher, quer os 7 maridos que ela teve, iriam todos para o céu. E agora Jesus dá uma resposta que é daquelas respostas que é mesmo, digamos, cortar o mal pela raiz. Porque Jesus lhes diz, versículo 29, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo. Ou seja, por outras palavras, o que é que Jesus chamou a este grupo de saduceus? Chamou-os de ignorantes. Mas ignorantes de quê? Das Escrituras. E porquê? Reparem, Jesus vai dizer no versículo 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Ou seja, o que é que Jesus lhes disse? Passou-lhes um atestado de incompetência, portanto, de ignorância, e disse, olha, vocês não percebem patavina das Escrituras, porque se percebessem nem sequer tinham colocado a questão diante de mim. Há a ressurreição, sim. A questão é que na ressurreição não há mais casamento, nem se dão em casamento. E ficou solucionado. Então reparem, perante esta avaliação que Jesus faz dos saduceus, o que é que nós percebemos? Que os saduceus, portanto, eram ignorantes nas Escrituras. Já os fariseus não eram ignorantes. E como é que nós podemos provar isso? Venham ao capítulo 23, que é o capítulo logo a seguir, versículos 1 a 3, e diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Já agora, os escribas eram um grupo que andava sempre associado aos fariseus. Os escribas eram, por assim dizer, os secretários deles, os que escreviam. Provavelmente não era porque os fariseus fossem ignorantes ou analfabetos, mas porque, pronto, tinham aqueles assistentes, não é? Enfim, era uma classe muito privilegiada e andavam sempre com os assistentes atrás deles. Versículo 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Reparem, não deixa de ser significativo que aqui Jesus diz, reparem bem e prestem atenção, fazei e guardai, pois, não diz uma parte, diz tudo. Tudo quanto quê? Tudo quanto eles vos disserem. O que é que isto pressupõe? Que o ensino dos fariseus era um ensino correto. Porque se não fosse o ensino correto, Jesus não teria feito esta afirmação. O que é que vocês acham? Jesus tinha dito, olha, aceitem algum ensino dos fariseus, mas não aceitem tudo. E Jesus diz, não, aceitem tudo o que eles vos disserem. Tudo o que eles vos ensinarem, podem aceitar. Então qual era o problema dos fariseus? Bom, Jesus o identifica, querem ver? Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem não fazem. É que era o problema. Eles falavam muito bem, tinham um ensino impecável, só que esse ensino não condizia com as suas obras. Ou seja, eram hipócritas. E, aliás, neste próprio capítulo 23, Jesus vai-lhes chamar várias vezes que eles eram hipócritas. E outros miminhos que Jesus lhe vai dizer, como, por exemplo, sepulcros caiados, raça de víboras, guias cegos. Ui! Eles levaram nas orelhas cá de uma maneira. Então, reparem, os fariseus tinham uma grande divergência teológica com os saduceus, porque os saduceus, eles negavam ensinos fundamentais como a ressurreição, e o próprio Jesus os classificou como sendo ignorantes, não conhecendo as Escrituras. Ao passo dos fariseus, Jesus já tem outro discurso. Diz, não, tudo quanto eles ensinam é tudo correto. Mas não os imiteis, não olhais para eles, para o exemplo deles, porque então aí é que está tudo estragado. Ouvi só, mas não praticai. Agora, temos um outro texto, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, venham ver esse texto comigo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e aqui temos o relato de um atrito que houve, portanto, lá no Sinédrio, entre fariseus e saduceus, e Paulo, o apóstolo Paulo, que sabia muito bem o que é que um grupo pensava e o que é que o outro pensava, ele vai servir-se disso para o seu benefício. Como é que ele vai fazer? Reparem, Paulo era um homem extremamente inteligente. E aqui, como ele sabia que estes dois grupos estavam a querer encurralá-lo, Paulo vai aqui usar de um estratagema para ver se consegue sair da situação, e conseguiu mesmo, querem ver? Versículo 6, Atos 23, 6.
sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, claro, isto eram os dois grandes partidos religiosos que, não digo, político-religiosos, porque eles dominavam a política também naquela altura. Portanto, eram os dois grandes partidos político-religiosos que tinham assento no Parlamento, porque o sinédrio era o Parlamento. Então diz aqui que Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus. Exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu. Ele aqui identifica-se logo como fariseu. Filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. O que ele foi falar. E porquê que vocês acham que ele... Bom, reparem, para já, Paulo não disse nenhuma mentira. Ele disse a pura verdade, reparem. No tocante à esperança, qual esperança? A esperança precisamente na ressurreição, e à ressurreição dos mortos sou julgado. Paulo estava a pregar sobre a ressurreição de Cristo, que era o grande tema que os apóstolos pregavam nesta altura, e ele foi preso por causa disso. E ele, ali diante do Sinédrio, que era a Assembleia Magna naquele tempo, ele diz: olha, por causa da ressurreição estou a ser julgado. Quando ele fala em ressurreição, aquilo imediatamente quê? Fez levantar todos os anticorpos dos saduceus. Olhem aqui, versículo 7. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Ou seja, é como se Paulo tivesse lançado ali uma bomba no Sinédrio. Quando ele falou em ressurreição, claro, os saduceus começaram: qual ressurreição? Qual que é isso? Não existe, não sei quando. Os fariseus logo para o outro lado: qual não existe? Existe, sim, senhora. Aquilo foi as comadres todas zangadas umas com as outras ali no Sinédrio. E agora reparem, o versículo 8 o que é que diz? Pois os saduceus declaram não haver ressurreição. Já tínhamos aprendido isto de Mateus 22. Só que aqui vamos aprender algo mais. Porque agora aqui este texto acrescenta que, para além de não crerem na ressurreição, também não criam nem anjo, nem espírito. Por outras palavras, o que é que os saduceus punham em causa? Todo o sobrenatural. Portanto, as realidades sobrenaturais, de que há anjos, de que há espíritos, os saduceus simplesmente negavam. Isto faz-vos lembrar algum grupo de pessoas hoje em dia? Todos aqueles que são pessoas secularizadas, os ateus, os agnósticos, negam por completo o sobrenatural. Então reparem, nós temos que os saduceus, podemos dizer, que eram os liberais, que eram os progressistas daquele tempo, eram os esquerdistas daquele tempo, digamos assim. Ok? Agora, repare o que é que diz ainda o versículo 8. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, os fariseus acreditavam em anjos, acreditavam em espírito e acreditavam na ressurreição. Está isto de acordo com o que Jesus disse dos fariseus? Eles tinham um ensino correto? Claro que sim. E agora reparem o que diz ainda o versículo 9. Houve, pois, grande vozearia e, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Ainda foram mais acender a fogueira. Porque quando um fariseu diz: será que algum espírito ou anjo lhe falou? Imediatamente o que é que os saduceus vão responder? Qual anjo, qual espírito? Isso não existe. Nada disso. Resultado. Versículo 10. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Quer dizer, aquele sinédrio entrou em tamanha balbúrdia que até o comandante temeu e pela segurança de Paulo e mandou tirar de lá, porque aquilo era uma balbúrdia lá dentro, eu posso imaginar. Porquê? Porque dois grupos tinham posições teológicas que eram antagónicas. Reparem, e isto aconteceu alguns anos após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, sim ou não? Agora eu faço-vos a pergunta: se estes dois grupos eram tão antagónicos em termos teológicos, que provocaram a celeuma que provocaram ali no Sinédrio, que bicho é que lhes mordeu para, no tempo em que Jesus estava a exercer o seu ministério nesta terra, os dois tenham ido muito pacíficos um com o outro, ir ter com Jesus? Sabem que bicho é que lhes mordeu, entre aspas? O bicho de algum demónio que trabalhou com um grupo e trabalhou com o outro para os pôr unidos, pelo menos estrategicamente unidos, para apresentarem uma frente unida contra Jesus. Ok? Conhece aquela profecia de Apocalipse 16, 13 e 14 que diz no tempo do fim: vi sair da boca do dragão, vi sair da boca da besta, vi sair da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs.
Pois diz o que é que são esses espíritos imundos. São espíritos de demónios que vão ao encontro dos reis do mundo inteiro para os congregar, para os ajuntar. Então o que é que fazem espíritos de demónios? Juntam reis, que até podem ter divergências entre eles, mas juntam-nos com que objetivo? Com o objetivo de lutar contra Deus, só que desta vez na pessoa dos seus santos. Então foi o que aconteceu com Jesus. Dois grupos que eram terrivelmente opositores um do outro, põem-se juntinhos. Não sei se estão a ver a cena. Mas, ou seja, podemos dizer que, digamos, as duas grandes denominações da religião dominante de então, que era o judaísmo, as duas grandes denominações põem-se de acordo. Já agora, permitam-me fazer um paralelo para o tempo do fim. Também no tempo do fim, duas grandes denominações do cristianismo, nomeadamente o catolicismo e o protestantismo, vão juntar-se. Agora, não vão juntar-se porque tenham tudo em comum. Não vão juntar-se porque as crenças teológicas de um grupo e as crenças teológicas do outro são as mesmas. Não. Eles vão juntar-se numa plataforma comum. E essa plataforma comum é lutar contra Deus na pessoa dos seus santos. Assim como fariseus e saduceus se juntaram, não porque tivessem algo em comum, encontraram algo em comum. Era o mesmo ódio que ambos os grupos tinham contra Cristo. Estão a perceber esta unificação religiosa que houve no tempo de Jesus contra Cristo? Mas não ficou só pela unificação religiosa. Também houve uma unificação política. Querem ver? Venham comigo a Lucas. Lucas, capítulo... E vocês perguntarão, pastor, mas o que é que isto tem a ver com Daniel 12? Já lá vamos. Está bem? Peço que tenham um bocadinho de paciência, está bem? Lucas 23. Lucas, capítulo 23... E permitam-me ler a partir do versículo 8 até ao versículo 12. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. Reparem, estamos aqui num período em que Jesus já está a ser julgado. E eu ponho sempre julgado entre aspas. Porque se ele tivesse sido julgado como deveria ser, ninguém o teria condenado, porque ele não era culpado de nada. Portanto, o julgamento a que Jesus foi submetido foi uma farsa, mas uma autêntica farsa. Uma farsa completa. Então Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito e esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Já conseguiram imaginar esta cena em que Jesus é interrogado, ele não responde nada? Não parece que Jesus está a ser mal educado para com uma autoridade? Sabem, Jesus sabia muito bem o que é que ia no coração deste homem. E, portanto, Jesus simplesmente não lhe deu o crédito. Vou-vos dizer uma coisa, isto talvez seja uma lição muito difícil de aprender, eu falo por mim, mas esta é uma lição que cada um de nós, se quisermos preservar em certas situações intacta a nossa fé, nós temos que aprender esta lição. E a lição que temos que aprender é nada mais, nada menos do que sabermos ficar em silêncio perante aqueles que nos querem destruir com os seus argumentos e com as suas maquinações. É o caso de Herodes. E reparem, imediatamente as motivações de Herodes vieram à superfície, querem ver? Versículo 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. Ao tratar com desprezo, o que é que ficou manifesto? O que ia verdadeiramente no coração de Herodes. Tratou-o com desprezo e escarnecendo dele de quem? Dele de Jesus, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. E agora, por favor, irmãos, prestem muita atenção ao que diz o versículo 12. Naquele mesmo dia, que dia? O dia em que Jesus compareceu perante Herodes. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes, o que quer dizer, este antes refere-se a quê? Antes daquele dia, daquele mesmo dia referido no início do versículo, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então reparem, dois líderes políticos, Herodes e Pilatos, até aquele dia viviam o quê? Inimizados um com o outro. Reparem, assim como fariseus e saduceus eram grupos que eram inimigos um do outro, mas em determinado momento eles juntaram-se para apresentarem uma frente unida contra Jesus. Também aqui, quando Jesus estava para ser julgado, dois líderes políticos de grande peso naquela altura fazem as pazes, porque até ali estavam inimizados um com o outro.
E mais uma vez eu pergunto, que bicho é que mordeu estes dois para eles de repente fazerem as pazes um com o outro? O mesmo bicho. Espíritos demoníacos trabalharam com um líder político e trabalharam com o outro. Porquê? Porque Satanás e as suas hostes sabiam muito bem que se eles continuassem inimizados, um ao decidir, por exemplo, contra Jesus, o outro só porque era do contra iria ilibar Jesus. E assim Jesus não iria ser condenado. E o interesse das hostes satânicas era que Jesus fosse mesmo condenado. Estão a perceber aqui, digamos, conseguem visualizar agora com a visão sobrenatural? Então, espíritos de demónios trabalham com um líder e com o outro para os ajuntar. E então o que é que podemos dizer que houve aqui? Uma coligação política. Tinha havido já uma coligação religiosa, agora uma coligação política. Mas sabem, ainda não ficou por aqui. Querem ver? Venham comigo a Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. E venham ler. Repara, este é um relato do tempo da igreja primitiva, só que aqui está-se a falar do tempo em que Jesus foi crucificado. Atos capítulo 4, a partir do versículo 25. Diz assim. Deixem-me ler o versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E o que é que Davi, nosso pai, já tinha dito? Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Agora repare o que diz o versículo 26. Estou em Atos 4, 26. Ok? Prestem muita atenção ao que diz Atos 4, 26 e 27. Diz assim: Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é este ungido? Bom, só há uma resposta, é o Senhor Jesus Cristo. Então, contra o ungido, ou seja, contra Jesus, ajuntaram-se quantas autoridades? Diz aqui os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas não ficou só por aqui, ou seja, reparem, há bocadinho nós vimos que houve uma coligação política entre Herodes e Pilatos. Só que este texto agora abre-nos ainda mais o horizonte e diz-nos que afinal a coligação política não foi só entre dois líderes políticos, nomeadamente Herodes e Pilatos. Esta coligação apanhou os reis de toda a terra da época. Mas, versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, qual cidade? Eles estavam a falar de Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, cá está, se havia dúvidas que era o Messias, agora está aqui exposto. Quem é que se levantou contra o teu santo servo Jesus? Herodes, já tínhamos visto, e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Uau! Irmãos, temos de fazer aqui uma pausa. Houve uma coligação religiosa contra Jesus, fariseus e saduceus, dois grupos que eram diametralmente opostos em termos teológicos. Já perceberam isso? Houve uma coligação política contra Jesus, Herodes e Pilatos. E aqui este texto nos amplia o quadro dizendo que eram reis de toda a terra. E agora também acrescenta que, para além dessa coligação política, vieram também para essa coligação gentios. Quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não eram de Israel, mas também fala de quê? De Israel. Diz aqui, e gente de Israel. Que enorme coligação. Uma coligação religiosa, uma coligação política, uma coligação entre gentios e, inclusivamente, nesta coligação que toda se juntou contra Jesus, havia, inclusivamente, gente de Israel. Irmãos, vamos agora transpor isto para o tempo do fim. Sabem o que é que eu interpreto à luz disto? E reparem, sabem porque é que Ellen White, já agora um bocadinho de parênteses, sabem porque é que Ellen White, no capítulo 8 do livro Desejar Todas as Nações, diz que far-nos-ia bem passar 1 hora por dia meditando na vida de Jesus. E particularmente em que período da vida de Jesus? Lembram-se? Nas cenas finais do seu ministério. De repente fez-se luz na minha mente e eu compreendi que essa citação de Ellen White, ela é de extrema importância para nós hoje. Sabem porquê? Porque ao contemplarmos a vida de Jesus e particularmente as últimas cenas do seu ministério, nós ficamos com um quadro geral daquilo que acontecerá ao povo de Deus no tempo do fim.
E eu vou recordar o que é que aconteceu com Jesus no final, nos dias finais do seu ministério. Esta enorme coligação que se formou, toda ela contra Jesus. Lembram-se que até Jesus disse que iria ficar sozinho, que todos o abandonaram? Até os seus discípulos o abandonaram. Bom, não estiveram contra ele, mas ao se colocarem em terreno neutro, por não estarem a favor, também o deixaram completamente sozinho. Agora, transpondo isto para o tempo do fim, já vos fiz uma comparação. No tempo do fim, dentro do cristianismo, as duas principais denominações ou fações irão unir-se. Ellen White diz que eles irão unir-se em pontos comuns de doutrina. O que é que isto quer dizer? Que há outros pontos de doutrina em que não há plataforma comum, há divergências, mas eles vão como que esquecer essas divergências doutrinárias, teológicas, e vão se unir numa plataforma comum, porque só há um objetivo que os move, embora eles possam não ter consciência disso. E esse objetivo é movido por demónios que quer estes dois grupos unidos para quê? Para eles apresentarem uma frente unida contra... Eu não gosto de dizer só contra o povo de Deus, eu prefiro dizer contra Cristo novamente, mas agora na pessoa dos seus santos. E porquê é que eu digo contra Cristo na pessoa dos seus santos? Conhece aquele texto de Mateus 25, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquilo que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E aquilo que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então, identifica-se Cristo totalmente com o seu povo, sim ou não? Totalmente. Então, qualquer coisa que seja feita contra o povo de Deus é como se fosse feita contra quem? Contra Cristo. Claro, no tempo do fim, sabemos isso muito bem, e eu parto do princípio, todos vós sabeis isso muito bem, é claro que nenhuma coligação mundial de ímpios pode fazer alguma coisa contra a pessoa literal de Jesus Cristo, é evidente. Mas ao intentarem fazer contra o seu povo, é como se estivessem a fazer contra ele. E vai-se repetir a cena. Aquilo que aconteceu literalmente contra a pessoa de Jesus vai acontecer simbolicamente ou figuradamente contra a pessoa de Jesus no tempo do fim, volta a dizer, na pessoa dos seus santos. Então, no tempo do fim vai haver uma coligação religiosa também, uma coligação política que vai envolver quem? Os reis do mundo inteiro, e Apocalipse é muito claro sobre isso, quando estudarmos sobretudo os capítulos 17 e 18 vamos perceber isso muito bem, uma coligação política com os reis do mundo inteiro contra o povo de Deus. Isso vai juntar religiosos cristãos, vai juntar os gentios, ou seja, os pagãos de outras religiões, por exemplo, religiões não cristãs como o islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, etc. E mais, e vai haver também nessa grande coligação mundial alguns de Israel. Qual Israel? O Israel espiritual. Qual é o Israel espiritual do tempo do fim? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então quer dizer que nessa coligação final será todo o mundo religioso, o mundo político, o mundo pagão, ou seja, temos aqui, reparem, conhece aquela expressão do Apocalipse que se juntam a besta, reparem, eu citei há bocadinho, Apocalipse 16, é o dragão, que representa o paganismo, o catolicismo, o protestantismo, tudo para o mesmo saco, tudo para o mesmo molho, e também alguns de Israel se juntarão a essa grande coligação. E Ellen White ainda vai mais precisar dizer que esses que saíram do nosso meio serão os nossos piores inimigos. Reparem, perante este cenário, nós podemos dizer que é um cenário dantesco. É o mínimo que podemos dizer. Mas, irmãos, aqueles que verdadeiramente tiverem a sua fé firme no Senhor, eles vão suportar tudo isso. Não vou dizer, porque não poderei dizer isso, que vai ser um momento fácil, porque não irá ser. Mas será possível vencer. E vou-vos dizer, aí, quando os santos que viverem nos últimos dias virem essa enorme coligação a ser formada contra eles, bem lhes fará recordarem-se daquilo que aconteceu ao nosso Salvador. Eu digo bem lhes fará e não digo bem nos fará, porque eu não sei se viverei nesse tempo ou não, que nenhum de nós sabe. Mas se eu estiver vivo nesse tempo, eu peço bem a Deus que me ajude a pertencer a esse grupo que há de resistir, que há de colocar os seus olhos pela fé em Jesus, há de ver o quanto Jesus sofreu pela nossa salvação, e nós devemos dizer, Senhor, se tu sofreste uma coligação mundial contra ti, para obteres a salvação para mim, então o que é que eu tenho a reclamar? Quer dizer, Jesus sofreu o que sofreu para me salvar, e eu agora quero tratamento VIP? É?
Irmãos, temos que estar já psicologicamente e, sobretudo, espiritualmente preparados para esse tempo. E deixa-me dizer-vos uma coisa muito honestamente, irmãos. Eu acredito que esse tempo pode estar mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. As coisas estão a andar tão rapidamente, eu às vezes até parece que fico assim, uau, as coisas vão rápido demais. E olhem que pode parecer que nada se está a passar, está tudo calmo. Não vão nessa. Irmãos, as coisas estão a andar a grande velocidade, só quem se apercebe disso é quem conhece a profecia. Quem não conhece a profecia não vê nada. E eu tenho tanta pena por essas pessoas que não veem. Pensam que está tudo tranquilo. Conhecem aquele texto do apóstolo Paulo, quando andarem dizendo paz e segurança, quando as pessoas pensarem que está tudo seguro, está tudo calmo, está tudo tranquilo, está a catástrofe mesmo para cair aí. E só aqueles que estiverem bem firmes e que se prepararam mentalmente e espiritualmente para essa grande crise, quando a crise cair, eles mantêm-se firmes. Agora, o que é que isto tudo tem a ver com Daniel 12? Bom, vamos lá voltar a Daniel 12. Daniel capítulo 12. Quando diz aqui nesse tempo, volto a dizer, esse tempo refere-se ao tempo do final do capítulo 11, e no capítulo 11 o que é que nós vimos? Nós vimos em linguagem simbólica a descrição da mesma conglomeração que eu acabei de descrever em pormenor. Quando nós lemos no final do capítulo 11 que o rei do norte e o rei do sul, que andaram sempre em disputas ideológicas, e reparem, eu creio que ficou claro na vossa mente que o rei do norte não é um rei literal, e o rei do sul também não é um rei literal, mas são dois grandes sistemas ideológicos que se confrontam um com o outro. Um é um sistema religioso, o outro é um sistema ateu, secular. E na política temos aqui esquerda, que é o rei do sul, e direita, que é o rei do norte. Então, reparem, não é só de agora, já há muitos anos e décadas atrás, estes dois poderes ideológicos se vêm vindo a confrontar um com o outro. Ok? Mas o que é que vai acontecer? No tempo do fim, estes dois poderes se vão unir. Não porque haja entre eles necessariamente tudo em comum, mas apesar das diferenças eles se unem. E unem-se com que objetivo? É apresentar uma frente comum contra o povo de Deus. Ou seja, na coligação referida no final do capítulo 11, de Rei do Norte e Rei do Sul contra o povo de Deus, nós vemos um apanhado geral desta descrição que eu vos fiz, mas mais em pormenor. E quando todo o mundo estiver coligado contra o povo de Deus, o que é que vai acontecer? Que é nesse tempo que se levantará Miguel, o grande príncipe. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Isto dá-me uma alegria tão grande, quando eu leio esta expressão. Sabem porquê? Deixem-me dar-vos uma imagem que aparece na minha mente. Reparem, quando todo o mundo está coligado contra Cristo na pessoa do seu povo, é como se Cristo dissesse assim, levanta-se e diz, ei, desculpem a expressão, alto aí para o baile. Agora quem manda aqui sou eu. Deus vai intervir. E vai intervir em favor de quem? Olhem aqui. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele levanta-se com que objetivo? Para defender o seu povo. Porquê? Porque o seu povo está cercado de todos os lados. De todos os lados. Reparem, olhando à volta, nos 360 graus, não há nem um cantinho, isto é uma imagem, claro que eu estou a dar, não há nem um cantinho em que o povo de Deus não esteja cercado. Então a libertação não pode vir nenhum local no horizonte, só pode vir de cima, e vai vir mesmo. E reparem, irmãos, quando o povo de Deus viver no tempo do fim, este tempo, e reparem, diz aqui, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Reparem, o povo de Deus não será poupado da angústia, mas será defendido por Miguel, o grande príncipe. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o que é que acontecerá? Será salvo o teu povo. Quem é o povo de Daniel? O povo de Daniel é o povo de Deus. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. E eu pergunto, e como é que o povo de Deus vai ser salvo? Somente pela intervenção de quem? De Miguel. Já agora, mais uma vez, recordo o que é que quer dizer o nome Miguel. Quem é como Deus? Ou seja, reparem, quando todo o mundo estiver coligado contra o povo de Deus, Deus se levanta como defensor
do povo de Deus, e ao levantar-se, é como se ele dissesse, mas quem é que pode lutar contra mim? Qual é o poder humano que se pode levantar contra mim? E claro, aí as nações vão começar a tremer. Agora, outra coisa. Este levantar-se tem um outro significado que não deixa de ser também interessante. Reparem, um significado é aquele que eu acabei de dar. Miguel levanta-se quando o mundo todo está coligado contra o povo de Deus, tal como aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo quando ele esteve nesta terra, e aí Miguel levanta-se para defender o seu povo. Está claro. Mas há aqui uma outra noção muito interessante também por detrás desta expressão se levantará. Reparem, quando alguém se levanta, o que é que isto quer dizer? O que é que imediatamente, quando eu digo, por exemplo, olha, a irmã Ofélia levantou-se, o que é que isto pressupõe? Que ela antes de se levantar estava quê? Estava sentada, obviamente, ok? Ou deitada, mas pelo menos sentada. Reparem, no próprio livro de Daniel, há um momento, nomeadamente no capítulo 7, onde diz que houve algo ou alguém que se assentou. Lembram-se disso? Vamos lá recordar. Daniel 7, tá bom? Daniel 7. Daniel capítulo 7. Vamos ver o versículo 9 e depois o versículo 10. Diz assim o versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias, eu fiz referência que este ancião de dias é das poucas referências que encontramos no Antigo Testamento à pessoa do Pai, Deus o Pai, ok? Porque o Senhor dos Exércitos, Jeová, é uma referência a Jesus Cristo. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve e os cabelos da gana. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e míriades de míriades estavam diante dele. Assentou-se o quê? O tribunal. Reparem, faz parte também, ou é um dos personagens deste tribunal. Que tribunal é este já agora? Tribunal Celeste, certo? Então, um dos personagens deste tribunal é o próprio Jesus Cristo, porque mais à frente diz, no versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem se dirigiu ao ancião de dias. Há adventistas que chegaram a interpretar e ainda interpretam hoje como este versículo 13 se referindo à vinda de Jesus. Não é não, olhem aqui, porque diz que o filho do homem se dirige ao ancião de dias, não se dirige para a terra, dirige-se ao ancião de dias. Então o filho do homem é um dos personagens que faz parte do tribunal. Ele aqui assentou-se. E assentou-se para quê? Olhem, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quais livros? Os livros onde estão registados todos os dados de cada um de nós, os nossos currículos vitais. Então reparem nesta cena. O tribunal assenta-se. Já agora, por falar em tribunal, eu nunca... só estive uma vez num tribunal. E espero nunca mais lá estar. Eu detesto tribunais e tudo o que é ligado... Bom, mas lembro-me de ter visto... Quando na minha adolescência e juventude via alguns filmes, não via assim muitos, mas vi alguns, pronto. Alguns reconheço que nunca deveria ter visto, mas vi. E lembro que, por exemplo, às vezes nos filmes existem assim uma cena de um tribunal, e o que é que acontece? Imaginem, estão as pessoas sentadas, imaginem que isto é um tribunal, não é? E agora de lado, uma porta assim de lado, entra o juiz, e quando entra o juiz, o que é que acontece? As pessoas todas se levantam. Depois o juiz dirige-se lá para o seu cadeirão, para o seu trono, entre aspas, e depois assenta-se, ele primeiro. E quando se assenta, então só depois é que todos os outros se assentam. Reparem, é uma cena muito semelhante que vem aqui descrita em Daniel 7. Primeiro é um ancião de dias que se assenta. Depois do ancião de dias se assentar, o restante tribunal assenta-se igualmente. Ao assentarem-se, o que é que isso significa? Deu-se início a quê? A ação de julgamento. Então, quando no capítulo 12 Miguel se levanta, o que é que isso quer dizer? Que a sessão do juízo terminou. Então, em que fase é que nós estamos? Estamos na fase em que o juízo, que nós chamamos de juízo investigativo, chegou ao fim. E quando o juízo chegou ao fim, na linguagem de Daniel 7 ou na linguagem de Daniel 8, quando se completar a purificação do santuário celestial, termina o tempo da graça. E quando termina o tempo da graça, começa o tempo da angústia aqui, mencionado em Daniel 12:1. Estão a entender o puzzle? Agora, se ainda não aceitam esta interpretação, eu vou-vos revelar um texto que vos vai ajudar a compreender que realmente isto é assim mesmo. Venham ver comigo Lucas capítulo 13 e versículo 25. Lucas 13, 25. Olhem aqui. Jesus usa aqui uma imagem e diz assim nesta imagem:
Quando o dono da casa, já agora, quem é o dono da casa? Na linguagem de Daniel 7, é um ancião de dias, certo? Quando o dono da casa se tiver levantado, bom, o ancião de dias e também Jesus com ele, não é? Porque ele dirige-se ao ancião de dias. Quando o dono da casa se tiver levantado, e depois o que é que diz a seguir? E fechado a porta. Sabe o que é que Jesus está aqui a descrever? Quando se tiver levantado, imediatamente faz-nos pensar em Daniel 12:1 e fechado a porta. Que porta? A porta da graça. Então, Daniel 12:1, através da expressão Miguel se levanta, reparem, Miguel levanta-se para defender o seu povo, é verdade, porque o povo está numa situação de aperto nesta terra. Mas ele se levanta porquê? Porque o tempo da graça terminou. E vou-vos dizer, é necessário que Miguel se levante para defender o seu povo, porque quando terminar o tempo da graça, sabe o que é que acontece ao Espírito Santo? É retirado da terra. Ao ser retirado da terra, os ímpios ficam completamente à mercê dos demónios. Agora imaginem uma multidão de ímpios que cobre o planeta, totalmente enfurecidos pelo poder de demónios. Como é que eles ficam contra o povo de Deus? Se não fosse a proteção de Miguel e dos seus anjos, o que é que seria do povo de Deus? Então estão a ver como tudo se encaixa? Agora, vamos voltar a Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu já estive a ver o trimensário que nós estamos a estudar este trimestre, e na última lição, que é a lição 13, que é a lição que fala do capítulo 12, eu já estive a ver e realmente o autor lá esquivou-se a falar em pormenor desta ressurreição. Infelizmente, eu acho que enfim, acho que é triste isso acontecer, entre nós, adventistas, muitas vezes nós não falamos deste aspecto. Que aspecto? Vocês dizem, como não se fala da ressurreição? Não é da ressurreição geral que este texto aqui está a falar, é de uma ressurreição parcial. E é essa ressurreição parcial que não se dá muita ênfase, talvez por pensar em alguns que só podemos confiar nesta ou acreditar nesta ressurreição parcial com base nos escritos de Ellen White. Pois eu vou provar-vos que é possível pela Bíblia, somente pela Bíblia, provar que esta é uma ressurreição parcial. Olhem, começa logo pela primeira palavra do versículo 2. Diz lá, muitos, não diz todos. Se é muitos, não é todos. Lembram-se que Jesus em João 5, mantenham as vossas Bíblias abertas aqui em Daniel 12 e venham comigo a João 5. João capítulo 5. João capítulo 5. E reparem que aqui Jesus, falando da ressurreição, reparem o que é que ele disse. João 5, e vamos ler os versículos 28 e 29. Diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que muitos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. É isso que lá está? Todos. Todos. O que é que isto quer dizer? Não há ninguém que esteja nos túmulos que não ouvirá a sua voz. Vocês dirão, espera lá, pastor, então mas todos? Então, mas não é só os justos que ressuscitam, não, os ímpios também vão ressuscitar. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou segundo dizem outras versões, para a ressurreição da condenação. Jesus aqui claramente disse que todos vão ressuscitar, mas nem todos ressuscitam na mesma ressurreição. Uns ressuscitam na ressurreição da vida e outros na ressurreição do juízo ou da condenação. Jesus aqui também não referiu quanto tempo medeia entre uma ressurreição e a outra, mas à luz de Apocalipse 20 sabemos que a diferença ou o tempo que medeia entre uma ressurreição e a outra é de quantos anos? 1000 anos. Então a ressurreição da vida ocorrerá quando Jesus vier, que é a grande ressurreição geral, ao passo que a ressurreição dos ímpios ocorre 1000 anos depois. Ouviram bem o que eu disse? A ressurreição de quem? Dos justos é a quando da vinda de Cristo. Só justos, certo? E a ressurreição dos ímpios, só ímpios, é 1000 anos depois. Mas venham lá outra vez ver o texto de Daniel 12:2. Em Daniel 12:2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas diz aqui, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então há aqui justos e ímpios a ressuscitar ao mesmo tempo? Claro que há. Mas isto não pode ser nenhuma ressurreição geral. Porque nas ressurreições gerais, uma é só para justos e outra é só para ímpios. E esta é para uns e para outros. Então tem que ser diferente.
Estão a entender a lógica? Está provado só pela Bíblia que esta ressurreição não pode ser uma ressurreição geral? Para mim é claro como água. Agora, Ellen White diz isto. E reparem, eu não me servi de Ellen White para provar o meu argumento, mas ela diz isto. Abrem sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E olhem qual é o texto que ela própria cita, Daniel 12:2, que é o texto que estivemos a analisar. Agora reparem o que ela diz aqui. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, mencionados em Apocalipse 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo, ressuscitam. E quem são este grupo? Isto é o grupo dos ímpios. Ressuscitam para contemplá-lo na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Isto vem no grande conflito. Estas páginas é da edição online. No livro Eventos Finais, que eu tenho aqui, esta edição antiguinha, velhinha, é na página 234 e se forem à parte online é a página 271, ok? Então reparem, o que é que aqui Ellen White está a dizer? Que nesta ressurreição, ela está a confirmar o que Daniel 12:2 diz, ressuscitam justos, mas também ímpios. Reparem, quando o Apocalipse 1:7 diz que todo o olho o verá, incluindo aqueles que o traspassaram, quem são aqueles que traspassaram Jesus? Aqueles que participaram da sua morte. Então, mas eles já morreram há tanto tempo. E se eles fossem ressuscitar na ressurreição após o milénio, como é que eles iriam ver Jesus? Se estão mortos. Então têm que ressuscitar em algum tempo antes da vinda de Jesus. Faz sentido, sim ou não? E mais, aqueles que morreram, da parte dos justos, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Já agora, vou-vos mostrar uma coisa na Bíblia que se calhar nunca viram. Vocês vão se espantar com isso. Venham comigo a Apocalipse 14. Apocalipse 14. Quando depois estudar o livro do Apocalipse convosco, esta parte já passamos mais aceleradamente. Apocalipse, capítulo 14. Já agora, muito rapidamente, onde é que estão, ou em que versículos é que estão as três mensagens angélicas? Nos versículos, começa no 6 e vai até ao 12, certo? Então, no versículo 6 temos, vi outro anjo voando pelo meio do céu, que é o primeiro, e que apresenta uma mensagem. Depois, no versículo 8, seguiu-se outro anjo o segundo. Versículo 9, seguiu-se a este outro anjo o terceiro. E sabe o que é que o versículo 12 diz? Todos aqueles que receberam no seu coração as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos, hão de manifestar na sua vida aquilo que vem descrito no versículo 12. Ou seja, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe o que é que isto significa? Volto a repetir. Todos aqueles que aceitaram as três mensagens angélicas, algo prático vai se manifestar na sua vida. E o que é esse algo prático? Eles vão guardar os mandamentos de Deus e ter a fé. E às vezes eu já tenho ouvido alguns irmãos perguntarem, e é uma pergunta muito pertinente, pastor, algumas versões dizem fé em Jesus e outras dizem fé de Jesus. Qual é a proposição correta? Querem que eu dê a resposta? Eu digo que a resposta é que as duas proposições estão certas. E sabem porquê? Porque a fé em Jesus é eu ter fé em Jesus como meu Salvador, como meu Redentor. Mas à medida que essa minha fé em Jesus vai crescendo, solidificando-se, vai chegar um momento na história deste mundo em que ela será tão forte, tão firme, tão fundamentada, que ela se assemelhará à própria fé de Jesus. Por isso é que a versão clássica de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, tem lá a fé de Jesus. Eu creio que esse é o ponto de chegada. Agora, nunca se pode chegar a ter uma fé de Jesus se em primeiro lugar não exercemos uma fé em Jesus. Estão a entender o meu ponto, sim ou não? Então, para mim, as duas proposições estão corretas, sendo que uma é a fase inicial da vida cristã e a outra é já uma fase final, madura. Estão a entender? Agora, reparem, aqueles que aceitaram as três mensagens angélicas estão então descritos no versículo 12. E agora, há um versículo 13. E o que é que diz o versículo 13? Venham lá ver comigo. O versículo 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, os que desde agora,
Eu estou a enfatizar, por isso é que eu levantei a voz. Desde agora morrem no Senhor. Desde agora quando? Desde agora que as 3 mensagens angélicas apresentadas anteriormente começaram a ser pregadas e que produziram uma geração de pessoas que são perseverantes, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então há uma bem-aventurança especial para esses. Qual é essa bem-aventurança? É esta. Eles vão tomar parte na ressurreição parcial. Todos aqueles que aceitaram, desde que as 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas, todos aqueles que aceitaram as 3 mensagens angélicas, uma bem-aventurança é proclamada do céu para esses. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sabem qual é a grande bem-aventurança que estes irão receber? Irão ser ressuscitados para ver a vinda de Jesus. Ao passo que a grande massa dos justos que irá ser ressuscitada na primeira ressurreição, quando eles abrem os olhos, já Jesus ali está, diante deles. Não, aqueles que morrem com a sua fé na mensagem do terceiro anjo, eles vão ressuscitar antes da vinda de Jesus, antes. E quando Jesus vier, eles estão vivos para ver a vinda de Jesus. Então reparem, os nossos pioneiros que tanto ansiaram no seu coração ver Jesus voltar, sabem uma coisa? Eles vão ver Jesus voltar. Ellen White e os nossos pioneiros todos vão ver Jesus voltar. E sabem, quando Ellen White, por exemplo, tem uma frase onde ela diz que nós possamos fazer parte daqueles que se vão juntar aos 144 mil. Sabem quem são os 144 mil? Creio que já aqui disse, mas vou dizer mais uma vez. É um número simbólico, quanto a mim, que representam aqueles que estarão vivos quando Jesus vier. Mas atenção, estarão vivos, mas que nunca morreram. Ou seja, passaram por todo o tempo de angústia. Agora reparem, quando o tempo de angústia tiver a chegar ao fim, ressuscitam estes. E ao ressuscitar vão se juntar a quem? Aos 144 mil. É isso que Ellen White quer dizer. Tão simples de perceber. E alguns fazem uma confusão tão grande com isto. Então reparem, que grande privilégio que é para nós que morrermos com a nossa fé na mensagem do terceiro anjo, nós podermos contemplar com os nossos próprios olhos a vinda de Jesus. Ok? É isto que está aqui. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo. E saem do túmulo já como? Claro, glorificados. Para ouvirem o concerto de paz. Já agora, se lerem com atenção o grande conflito, ainda há pouco tempo eu acabei o estudo do grande conflito nas igrejas de Canelas e Avintes, diz lá que este concerto de paz ainda vai acontecer antes da vinda de Jesus, e este concerto de paz é uma voz que se ouve no céu a dizer o dia e a hora da vinda de Jesus. Uau, isto é fabuloso. Ok, bom, vamos avançar. Daniel capítulo 12 e vamos ler agora o versículo 3. Então diz assim o versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui é dada, por assim dizer, como que uma bem-aventurança a todos aqueles que brilharam, ou fizeram brilhar a sua sabedoria. Quando eu digo a sua sabedoria, atenção, é a sabedoria que lhes foi dada pelo Senhor, não veio deles próprios. Ninguém tem sabedoria em si próprio. E aqui faz-me lembrar um texto que está em Daniel 11:33. Deixem-me ler o versículo 33 do capítulo 11, diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Então aqui nova referência é feita aos sábios, que resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas sempre e eternamente. Agora reparem, que período da história é que nós abordamos aqui nestes primeiros 3 versículos do capítulo 12? Ficou claro? Desde que terminou o tempo da graça e entramos já pelo tempo da angústia. Agora, há aqui um problema. É este um problema que tem criado, sobretudo nos últimos tempos, dentro da nossa igreja, um grande problema de interpretação. É que alguns, e vou-vos até mencionar o nome, porque não é nada oculto, portanto é público. Há um pastor muito conhecido, brasileiro, pastor Samuel Ramos, que ele, baseando-se numa premissa aparente, portanto, verdadeira, ele segue essa premissa, aparentemente num raciocínio lógico, mas comete aqui um erro quanto a mim. E o erro é o seguinte, reparem bem. Ele diz assim: uma vez que o capítulo 12 se inicia com o fim do tempo da graça e entra no tempo da angústia, então tudo aquilo que vem a seguir do capítulo 12 de Daniel, pois bem, é do fim do tempo da graça para a frente. E não nada para trás. Pois aqui é que está o problema. Reparem,
no versículo 3, fala aqui, portanto, dos sábios, e de repente, no versículo 4, nós entramos aqui, e reparem bem na linguagem do versículo 4, porque o versículo 4 dá claramente a entender que não se segue uma sequência cronológica, mas houve aqui como que uma paragem, e agora o Senhor, ou Daniel, que está a escrever isto, ele agora passa para um epílogo, ou seja, para uma parte final, e nessa parte final o que é que ele vai fazer? Vai fazer como que um resumo de tudo aquilo que foi dito no livro de Daniel. E ao fazer esse resumo, claro, vai falar de alguns acontecimentos que tiveram para trás. Olhem aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Qual livro? É o livro todo. Até quando? Até ao tempo do fim. Então estão a ver aqui, o Senhor faz um remate. Olha, Daniel, pronto, acabei de revelar tudo isto, portanto, foi o fim das revelações. Então agora o que é que acontece? Então, Daniel, vais encerrar o livro, vais selá-lo. Claro, isto é a linguagem simbólica, porque ele vai ficar selado até ao fim. Muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro, e o saber se multiplicará. Já agora, um comentário aqui. Houve, durante muitas décadas, muitos intérpretes adventistas acharam que quando diz aqui, portanto, que o saber se multiplicará, ou noutras versões a ciência se multiplicará, que isso se refere ao conhecimento geral do mundo. Pois bem, neste próprio contexto, nós quisermos ser honestos e olharmos bem para o texto, reparem, o que é dito antes desta frase, e o saber se multiplicará? Diz que muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro. E depois diz, e o saber se multiplicará. O saber, que saber é este? É o saber sobre o livro de Daniel. Ok? Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e aí estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Já agora, que rio é este? Que personagens são estes? Bom, estes personagens claramente são personagens celestes. Não tenho agora aqui o tempo de vos indicar em detalhe, mas este rio é o mesmo rio que vem mencionado, por exemplo, no capítulo 10 e no versículo 4. Venham ver, por exemplo, o que diz o versículo 4 do capítulo 10. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Agora, é interessante que o termo hebraico para rio aqui em Daniel 12 não faz lembrar tanto o rio Tigre, mas o rio Nilo. E alguns intérpretes, nomeadamente o professor Jacques Ducan, este livro aqui que eu já vos tinha falado no início, este aqui, portanto está à venda agora na nossa publicadora, Os Segredos de Daniel, ele diz que este termo aqui faz lembrar o rio Nilo. Ora, com esta referência ao rio Nilo, o que é que imediatamente isto traz à mente do leitor? Que o Senhor, no tempo do fim, irá operar em favor do seu povo uma libertação muito semelhante àquela que ele fez pelo seu povo de Israel quando os libertou do Egito. Está claro este ponto? E agora, estes seres aqui mencionados, eles vão entrar em diálogo. E diz assim o versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Quando é que isto vai acontecer? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita, e já agora este homem vestido de linho faz lembrar Daniel capítulo 10. Faz ou não faz lembrar? Então, pelas semelhanças da descrição, nós podemos ver que, eu há bocadinho falei num ser celeste, mas este é mais do que ser celeste, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque reparem, quando em Daniel, no capítulo 10 e no versículo 5 diz, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E aqui o que é que diz? Portanto, também um homem vestido de linho, estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois. E agora reparem, que tempo profético é que é aqui mencionado? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amigos, vou-vos dizer uma coisa. Se esta expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, não aparecesse em nenhum outro ponto do livro de Daniel, nós aqui teríamos que, eventualmente, concluir que este tempo aqui era um outro tempo. Só que este tempo é claramente mencionado em Daniel 7:25. Querem ver? Venham lá comigo a Daniel 7:25. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E lá em Daniel 12:7 também diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Irmãos, isto parece a mesma linguagem, sim ou não? Claramente, é ou não é o mesmo período? É.
Mas nós já concluímos pela análise de Daniel 7 que este um tempo, dois tempos e metade de um tempo vai desde 538 a 1798. Ora, se é o mesmo tempo que vem aqui referido, só pode ser o mesmo período profético. Então este período profético refere-se a um período que está no passado e não a um período que está eventualmente no futuro, como diz o pastor Samuel Ramos, e agora aqui ele faz uma coisa muito trágica. Reparem, todas as profecias cronológicas do livro de Daniel são interpretadas segundo o princípio de ano. E o pastor Samuel Ramos faz uma coisa que para mim é absolutamente trágica. Atenção, eu não estou a impugnar o pastor Samuel Ramos, nem os seus motivos, nem a sua... Reparem, ele até pode ser um homem melhor do que eu e ser mais santo do que eu e ter um caráter melhor do que o meu. Isso não está em causa. Mas há uma coisa que para mim não faz lógica nenhuma. É quando ele aceita o princípio de ano para todas as profecias cronológicas do livro de Daniel e quando chega ao capítulo 12 não aplica o princípio de ano e diz que estes tempos proféticos são tempos literais. Irmãos, sejamos coerentes. Não dá. Mais. Tenho aqui citações de Ellen White que vêm também neste livro Eventos Finais e olhem aqui. Ellen White diz assim: declarei positivamente na reunião campal de Jackson esses grupos fanáticos que estavam fazendo a obra do adversário das almas, achavam-se em trevas. Eles pretendiam possuir grande iluminação quando ao fim do tempo da graça, em outubro de 1844. Declarei ali em público que o Senhor fora servido de mostrar-me que não haveria nenhum tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Olhem aqui, declarei ali em público que o Senhor me tinha mostrado que não haveria nenhum tempo que é definido. O que é que quer dizer tempo definido? Tempo cronológico, tempo preciso. Desde 1844, porque sabe, o pastor Samuel Ramos coloca, por exemplo, os 1260, que ele não considera anos, mas dias literais, portanto dá um período de poucos anos. Ele coloca, por exemplo, entre o decreto dominical e o fim do tempo da graça e o decreto de morte. Reparem, mas Ellen White, inspirada por Deus, diz que não há mais tempos definidos a partir de 1844. De modo que é ir contra estas mensagens. Mas a nossa posição tem sido a de esperar e vigiar sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre, olha aqui, o fim dos períodos proféticos. Quando? Em 1844 e o tempo da vinda do Nosso Senhor. Portanto, não há mais tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do Nosso Senhor. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido depois desse período de tempo, e ela aqui cita Apocalipse 10, 4 a 6, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até quando? Até ao outono de 1844, claríssimo. Daniel 12. Então reparem, claramente este tempo aqui é um tempo, é o mesmo tempo de Daniel 7:25 que nós já vimos que termina em 1798. E agora reparem, e quando se acabar a destruição, estou lendo o versículo 7, última parte, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, quem é que era responsável pela destruição do povo santo? Era o poder papal. E o que é que aconteceu ao poder papal em 1798? Levou a ferida de morte. Ok? Então, quando diz aqui, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Agora, vamos para os últimos versículos do capítulo 12. Eu ouvi, porém não entendi. Isto é Daniel a falar. Mais uma vez, já vimos Daniel a não entender certas coisas lá para trás. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Versículo 9. Agora vem a resposta do ser celeste. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Mas já agora, sabem que este tempo do fim, segundo os cálculos que nós fazemos, quando é que começou o tempo do fim? Quem é que é capaz de me responder? É em 1798, exatamente, no fim do período profético de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Por exemplo, quando em Daniel 11:40 diz que no tempo do fim o rei do sul faz digamos, irrompe por ali com toda a força, reparem, tempo do fim, 1798, o que é que aconteceu ao rei do sul que irrompeu com grande força? A Revolução Francesa. E a Revolução Francesa não foi em 1789? E estende-se até 1799? Então, está em sintonia sim ou não? Para mim faz todo o sentido. Então, reparem, este tempo do fim não é... Para fazer uma diferença, eu costumo dizer o tempo do fim e o fim do tempo do fim. Nós hoje estamos vivendo no fim do tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798, nós hoje estamos a viver no fim do tempo do fim. Está claro?
Mas aqui, o que é aqui mencionado no final do versículo 9 é o tempo do fim. Muitos, versículo 10, serão purificados, embranquecidos e provados. O que é quer dizer purificados e embranquecidos? É a justiça de Cristo, é o sangue do Cordeiro a terem efeito na purificação dos caracteres das pessoas, do seu povo, nomeadamente. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Mais uma vez aqui a referência aos sábios que entendem e que fazem brilhar a sua luz e que ensinam a muitos, etc. Vamos para os últimos 3 versículos do livro de Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Agora aqui temos que fazer uma paragem. O que é esta abominação desoladora? Bom, há aqui uma semelhança muito grande entre esta linguagem aqui e a linguagem de Daniel 8. E lá em Daniel 8 vem, por exemplo, vamos lá recordar muito rapidamente, eu já estou a olhar para o relógio. Venham lá ver, por exemplo, em Daniel no capítulo 8, e permitam-me ler a partir do versículo 10. Diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Não vou entrar nos detalhes, que eu já expliquei isto quando analisamos o capítulo 8. Versículo 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário, disse na altura, antes, a função do seu santuário foi deitado abaixo. Quem é que fez isto? Contra o santuário e contra a função do santuário. Foi a ponta pequena, o poder da ponta pequena. Qual é o poder da ponta pequena? Nós vimos que é o sistema papal, o papado católico romano. Quando é que começou a fazer isto? Lá bem atrás, no início da Idade Média. Quando este poder se consolidou em 538, certo? Então reparem, com todas estas similitudes de linguagem, parece-nos claro, ou parece-nos pelo menos legítimo poder afirmar que a linguagem de Daniel 12 é uma linguagem que está a falar do mesmo poder que lançou a verdade por terra. Olhem aqui. E foi posta a abominação desoladora. E depois diz, haverá ainda 1290 dias. Ou seja, reparem bem, se quando é posta a abominação desoladora ainda temos 1290, não dias literais, mas anos, porque obrigatoriamente temos que aplicar o princípio de ano, então reparem, como é que 1290 anos pode ser no fim do tempo do fim? Reparem, ou melhor, eu vou dizer de outra maneira, como é que a abominação desoladora pode ser posta no tempo do fim e depois de ser posta a abominação desoladora ainda estão 1290 anos para a frente? Quer dizer, isto não pode ser no tempo do fim, irmãos, por favor. Isto não faz lógica. Ou nós deitamos o princípio dia-ano por terra e ao deitarmos o princípio de ano por terra estamos numa grande incoerência. Porquê é que aplicamos o princípio de ano para todas as outras profecias cronológicas do livro de Daniel e não aplicamos aqui? Portanto, isso não faz sentido nenhum. Então, reparem. E depois diz assim o versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Reparem, há aqui 3 períodos proféticos mencionados. Eu vou ser muito rápido, 5 minutos eu termino. Há aqui 3 períodos proféticos mencionados. Um é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos, 3, mais meio dá 3 anos e meio. Já descodificámos isto. 3 anos e meio vezes 12 dá 42 meses. Aliás, este período, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, não é só mencionado em Daniel 7:25, como vimos. Também é mencionado no livro do Apocalipse. Ok? O tempo 42 meses também. O tempo 1260 dias também. Ok? Então, há aqui 3 tempos proféticos mencionados no final do capítulo 12 de Daniel. O período de 1260 anos, um período de 1290 anos e um período de 1335 anos. Digo bem anos, não dias. Agora, como vimos de Ellen White, onde é que todos estes períodos proféticos terminam? Em 1844. Então quer dizer que mesmo um período maior, que é os 1335 anos, tem que terminar aí. Então agora é só fazer contas para trás. Porquê? Porque a gente sabe que o ponto de partida, ou ponto de chegada, aliás, é aquele. E dali não passa. Então, se não pode passar de 1844, agora só podemos pôr o tempo para trás. E pondo o tempo para trás, nós temos que os 1290 anos é 1260 mais 30. Ora, se os 1260 começaram em 538, os 1290 começaram 30 anos antes. 538 menos 30 dá quanto? Dá 508. E será que aconteceu alguma coisa de especial em 508? Bom, houve um rei, chamado Rei dos Francos, Clovis, e esse rei reinou tenho aqui as datas, entre 481 e 511 da nossa era, Rei dos Francos. Ou seja, do reino que veio posteriormente a dar a nação da França.
ok? Este rei, que era um rei pagão, era portanto, de um povo, portanto, eram daqueles povos que invadiram, um povo bárbaro, exatamente, foi o primeiro rei bárbaro supostamente, eu digo supostamente da minha parte, a converter-se ao catolicismo. Assim como o imperador Constantino já se tinha convertido. E quando ele se converteu ao catolicismo, o que é que aconteceu? A guerra que ele movia contra o Império Romano, neste caso já não era o Império Romano, já tinha caído, mas era contra, de certo modo, a Igreja, agora ele, em vez de lutar contra a Igreja, começa a ajudar a Igreja. E começa a ajudar a Igreja em duas frentes. Numa, ele começa a lutar contra as tribos que eram tribos arianas. Havia o arianismo, que era uma heresia que punha em causa a divindade de Jesus Cristo e a divindade do Espírito Santo. Já agora, quem são atualmente aqueles que defendem esta heresia? As testemunhas, exatamente. Então reparem, este rei Franco Clovis, ele começou antes lutava contra a Igreja, agora passou a lutar ao lado da Igreja contra os arianos e a favorecer os interesses político-religiosos da Igreja. Isso deu um grande empurrão à Igreja, que depois, 30 anos depois, se consolidou no poder. E sabe uma coisa, eu vou terminar dizendo isto. Em 1992, eu estava a estudar no seminário em Colões e saiu um livro, eu comprei logo esse livro. Eu queria ter esse livro, eu tenho lá ainda bem guardado, que é o Catecismo da Igreja Católica. É um calhamaço assim em francês. E vou-vos dizer, esse livro foi publicado pelo Vaticano em outubro de 1992. Outubro de 1992. Eu li um pouco das notícias que envolveram a publicação desse livro e o que eu descobri é que, reparem, tudo aquilo que o Vaticano publica, primeiro publica em latim, que é a língua ainda oficial do Vaticano, sabem disso? Por isso é que se havia as missas em latim. Depois de ter sido publicado a versão em latim, sabem qual foi a primeira língua em que esse catecismo foi publicado? Precisamente a língua francesa. E sabem qual foi a justificação que o Vaticano deu para escolher a língua francesa como a primeira língua? Porque eles dizem que a França a expressão francesa é la fille aînée de l'Église. Aqueles que sabem o francês sabem o que é que isto quer dizer. A filha primogênita da Igreja. E porquê que eles consideram a França como a filha primogênita da Igreja? Porque foi o Clovis, o rei dos francos, foi o primeiro a dar apoio ao Vaticano lá no início. Irmãos, eu creio que esta interpretação faz todo o sentido, embora ela seja posta em causa, mas eu defendo, e é a posição também da Igreja, mas para mim também é. Para terminar, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Que fim era este? Era o fim da vida de Daniel. Agora reparem, há aqui até um jogo de palavras com fim. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias. Há aqui dois fins. Um é o fim da vida de Daniel, da sua peregrinação nesta terra, mas imediatamente o anjo aponta para outro fim para dizer o quê? Daniel, não fiques temeroso, porque no fim dos tempos, tu o quê? Tu te levantarás, o que é que quer dizer te levantarás? Ressuscitarás para receber o quê? A tua herança. Que herança é esta? A herança eterna. Sabem uma coisa, irmãos? Todos nós, de certo modo, nós somos como Daniel. Nós estamos aqui a caminhar para o nosso fim, mas podemos e devemos ter a certeza de que no fim dos dias Deus nos quer dar também a nossa herança. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado pelo privilégio que me deste a mim de poder, mais uma vez, ter explanado aqui a Tua Palavra e particularmente este capítulo 12 de Daniel. E graças te dou, Senhor, porque ao longo de 5 meses nós pudemos aqui explanar todo o livro de Daniel. Ó Senhor, quanta sabedoria, Senhor, este livro nos transmite. E não apenas sabedoria para o nosso intelecto, mas sobretudo, Senhor, ânimo ao nosso coração. Senhor, muito obrigado porque através do livro de Daniel nós podemos saber e ter a plena certeza de que Tu estás no controle total de todos os acontecimentos nesta terra. Ó Senhor, possamos nós igualmente e cada vez mais colocar a nossa vida totalmente aos Teus pés e permitir que Tu a possas dirigir sempre, em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. Senhor, que a nossa fé em Jesus possa vir a tornar-se pela Tua graça e pelo Teu poder como a fé de Jesus.
Ó Senhor, e que assim nós possamos ter a mesma certeza que deste a este teu servo Daniel, de que mesmo caminhando para o nosso fim, para o fim da nossa peregrinação nesta terra, quando vier o grande fim de todas as coisas, tu nos irás levantar para recebermos a herança eterna. Ó Senhor, obrigado por estas certezas, que elas possam ficar bem gravadas e bem inculcadas no nosso coração. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.